17 anos reportamos factos e mais factos. Mais factos. E assim construímos sociedade. Rádio Despertar. 17 anos de sucesso. Num mundo cada vez mais dinâmico. Olá, viva, boa tarde. Chegamos para mais uma vez provar os factos que marcaram a semana. Hoje são 4 de fevereiro de 2024, dia do início da luta armada e de libertação nacional. Esperamos que esteja bem de saúde e a refletir um pouco em torno desta efeméride que a nós muito diz respeito. Bem, para esta edição de hoje, em que trabalham Celestino Chivela na sonorização, Elias na técnica, coordenação geral de Horácio dos Reis e a apresentação de Claudimir da Costa, temos como temas os seguintes: MPLA e UNITA abrem ano político 2024, Angola melhora no ranking mundial sobre a corrupção, construção da nova sede do Ministério das Finanças engole dos cofres públicos 164 milhões de dólares, Angola cai nos quartos de final do CAN diante da Nigéria. Para a abordagem desses temas, contamos com a presença em estúdio dos politólogos Gilson Saluce, a quem saúdo e agradeço por ter aceitado uma vez mais o nosso convite. Bem-vindo à Rádio Despertar. Boa tarde, Claudimiro. Com certeza é sempre um prazer estar aqui diante desta rádio e, claro, com colegas com os quais tenho estado a refletir os factos que por si mesmo provam tudo quanto terá acontecido ao nível da semana portanto, estendo efetivamente uma saudação especial a todos os ouvintes desta rádio e sem que eu me esqueça, queria, claro, em meu nome pessoal e de todos quanto eu represento, estender a esta augusta rádio, a todo o coletivo de trabalhadores, os meus profundos sentimentos de pesar pelo passamento físico de um trabalhador desta rádio, com o qual tivemos a oportunidade de cruzar, embora de forma muito assim superficial, mas tivemos a oportunidade de cruzar e, portanto, sentimos muito por esta perda. Claro que deixa um vazio tremendo para o coletivo e amigos da Rádio Despertar, mas, portanto, do pó viemos e do pó voltaremos. Essa é a nossa esperança, é a certeza e profecia bíblica, portanto também temos crença nisso. Desejamos força a todos, claro, e aqueles ouvintes que com ele tiveram sempre a oportunidade de partilhar momentos, portanto que fica aqui o nosso sentimento de pesar. Muito bem. Connosco está também o Dr. Ndonda Zinga, pela FNLA. Doutor, bom dia, boa tarde, aliás, seja bem-vindo. Está ligeiramente atrasada. Verdade, acontece com quem não toma o pequeno almoço. Retribuo os votos de boa tarde e esses votos são extensivos, efetivamente, a todos os rádio ouvintes, não esquecendo a direção desta rádio maravilhosa e todo o pessoal que cá labuta. E da mesma forma, aliás, telepaticamente, vinha também com essa preocupação de aproveitar a oportunidade de apresentar as nossas condolências, portanto, os nossos sentimentos de pesar pela perda irreparável que ocorreu no dia 31 de janeiro do filho patriótico de Angola, Jorge Mendes Manuel, que esteve a fazer um brilhante trabalho nesta rádio, que todos nós acompanhávamos afincadamente e merece nossos elogios. E aos meus colegas também de painel, apresento os meus cumprimentos. Muito bem, dirigiu ao Dr. Saluce, também aqui ao Dr. Domingos Palanga, que vem pela UNITA. Boa tarde, doutor, é a primeira vez que chega aqui aos nossos estúdios. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito boa tarde, cara jornalista, boa tarde, companheiros de painel, boa tarde extensivo ao vasto auditório da Comercial Despertar e dizer que não é a primeira vez
que cá estive nos vossos estúdios. Estive já aqui algumas vezes, mas bem. é sempre um prazer estar sob a vossa aprazível e sempre boa companhia. Muito bem. Bom, também desde já estender aqui os nossos votos de solidariedade profunda, tanto à família do companheiro que partiu para outra dimensão na vida, o jovem extremamente talentoso Jorge Manuel, e curvamos-nos diante da sua memória, fazendo votos de que a sua alma descanse em paz. Muito obrigado. Muito bem, obrigado a nós uma vez mais. Agora sim estamos em condições de avançarmos para a abordagem dos nossos temas. Começamos então por olhar para este que dá conta de que os dois maiores partidos angolanos, MPLA e UNITA, lançaram ontem o ano político com dois grandes comícios. João Lourenço, aqui em Luanda, e Adalberto da Costa Júnior, em Cabinda. Adalberto da Costa Júnior reafirmou o empenho do seu partido em continuar a trabalhar para que as autarquias sejam já implementadas em Angola, ao passo que João Lourenço disse aos militantes que as autarquias é uma iniciativa do MPLA, por isso avançou não compreender porque da oposição querer ir às ruas exigir a autarquias. João Lourenço disse ainda que a nova divisão político-administrativa não vai atrapalhar a realização das autarquias ou das eleições autárquicas, se quisermos. Começamos então por si, Dr. Domingos Palanga. Ao que tudo indica, o MPLA está alinhado quanto à ideia de realização das autarquias. O que é que leva a UNITA aliás, a bater sempre nesta tecla como se não houvesse vontade da parte do partido no poder quanto à implementação das eleições autárquicas? Muito bem. Bom, primeiro dizer que as aberturas do ano político são atos normais dos partidos políticos no início de qualquer ano civil, e os partidos têm, nesta ocasião, a oportunidade de partilharem com os seus militantes, simpatizantes, amigos e a sociedade de um modo geral aquilo que é a agenda das organizações partidárias que dominarão, portanto, o ano político-civil. As duas forças políticas principais do nosso espectro político, nomeadamente a UNITA e o MPLA, fizeram coincidir as suas datas, e neste sábado o MPLA elegeu Luanda e a UNITA Cabinda para, portanto, fazerem o lançamento das suas agendas. Bom, razões na base da eleição por parte das duas grandes forças políticas, das circunscrições geográficas que escolheram. Na nossa forma de ver, em relação ao MPLA, nos parece que o MPLA faz o relançamento da sua ação político-partidária em Luanda com o fito de resgatar aquilo que durante algum tempo considerou ser seu bastião. Como devem saber, o MPLA perdeu estrondosamente no último pleito eleitoral o círculo eleitoral de Luanda, ou seja, o MPLA perdeu pela UNITA, portanto, as eleições em Luanda. Isto poderá estar na base desta necessidade de o MPLA potenciar as suas ações em Luanda. Em relação à UNITA, bom, a UNITA, pela primeira vez, teve em Cabinda resultados extraordinários. Nós mesmos que andamos à testa destas tarefas de mobilização geral dos angolanos para o voto massivo a favor da UNITA, surpreendemos-nos com, portanto, o incondicional apoio do povo de Cabinda, portanto, a UNITA. A UNITA teve 4 deputados contra 1 deputado do MPLA. É algo inédito na nossa história político-eleitoral.
E me parece que a UNITA, através do seu presidente, engenheiro Adalberto Costa Júnior, partiu para a cabine e elegeu aquele círculo eleitoral não só para agradecer, portanto, aquele povo, mas também para consolidar politicamente aquela importante praça eleitoral. Vamos às tônicas. Em relação às tônicas, a tônica dominante dos dois grandes partidos convergiu, na medida em que as eleições autárquicas ou a problemática da institucionalização do poder local em Angola dominou parte significativa da comunicação política dos dois líderes. Em relação ao presidente do MPLA, a narrativa é a finta, passo o termo, de sempre, de que pretendem realizar as eleições autárquicas, não têm qualquer receio de as realizarem, mas continuam a levantar, portanto, justificativas completamente, portanto, inaceitáveis, Dr. Palanga, quais como são estas impasses para a não realização do pleito autárquico. Quais são estas como sabem, justificativas que o MPLA tem estado a apresentar? repare que o pacote legislativo autárquico está praticamente concluído, faltando apenas a aprovação de uma lei, salvo erro, Lei das Finanças Autárquicas. E para, não é verdade, agendar-se o debate e, consequentemente, a aprovação desta única lei que falta, bastarão os 12 deputados do grupo parlamentar do MPLA, na 4ª comissão, votarem favoravelmente ao agendamento deste debate. Ou seja, ao agendamento e remessa desta lei, que já existe, está lá. Há, portanto, a mesa da Presidente da Assembleia Nacional e esta, por sua vez, convocar a plenária para discutir-se isso. Segundo, o MPLA tem maioria parlamentar. Esta lei só passa com os votos favoráveis, não é verdade, dos 124 deputados do MPLA. Toda a oposição parlamentar junta, ainda que votem, seja nas comissões, seja nas comissões especializadas de trabalho, seja na plenária como tal, não é verdade, esta lei não passa. Para esta lei passar, não é verdade, depende única e exclusivamente do MPLA. E o MPLA colocou duas armadilhas, dentre outras. A primeira armadilha colocou em sede do Parlamento angolano. Sabem qual? O MPLA, através, portanto, da direção parlamentar, porque a direção parlamentar, em rigor, é controlada pelo MPLA. É só olharmos a composição da mesa de presídio da Assembleia Nacional. O MPLA delegou a 4ª Comissão para a UNITA. A 4ª Comissão da Assembleia Nacional, a 4ª Comissão de Trabalhos Especializadas da Assembleia Nacional, é que trata dos assuntos autárquicos. E o MPLA deixou para a presidência da 4ª Comissão um dirigente da UNITA, no quadro da distribuição, portanto, dos lugares para presidentes e vice-presidentes. Portanto, a UNITA preside cerca de 4 comissões e o MPLA preside 6, porque são os partidos políticos que têm força parlamentar para presidirem comissões. Exatamente. Portanto, o MPLA escolheu as suas 6 e delegou outras 4 para a UNITA, com esta 4ª comissão para ser dirigida pela UNITA. Para quê? Para sempre que fazerem cobranças ao MPLA, o MPLA dizer que não. Se o debate não se agenda, o presidente da 4ª Comissão, que é dirigente da UNITA, é que está a impedir. Quando, nesta comissão, tem apenas 7 membros da UNITA e 12 membros do MPLA. Como devem calcular, 7 votos não suplantam 12 votos. Ou seja, 9 membros da UNITA e 12 membros do MPLA. Como devem calcular, 9 votos não suplantam 12 votos. Significa que com os números que a UNITA tem nesta Comissão de Trabalho Especializada, nunca
passará o intento da UNITA em agendar, portanto, por via de voto, a discussão do último pacote que falta para concluirmos, portanto, o pacote legislativo autárquico. Por quê? Porque o MPLA usa dos seus 12 votos como bloqueios, não é verdade? Agora, ainda se passa nas comissões de trabalho especializadas, não passará no plenário, porque no plenário Doutor a UNITA Palanga, tem... desculpa, estou mesmo a terminar. Estou mesmo a terminar. Sim, ainda diga, se passa na comissão de especialidade, não é verdade? Na comissão de trabalho especializada, na plenária não vai passar. Não vai passar por quê? Porque a UNITA tem 90 deputados que correspondem a 90 votos. Se somada às demais forças da oposição parlamentar, estaremos ali na ordem dos 96 votos. E não é número de votos suficientes para suplantar os 124 votos que o MPLA tem. Portanto, esta é outra armadilha. A segunda grande armadilha que o MPLA tem é a nova divisão político-administrativa. O MPLA vai condicionar a convocação, ou seja, o agendamento e consequente aprovação do pacote legislativo autárquico e a convocação das eleições autárquicas, porque incumbe ao presidente do MPLA, que também é presidente da República, a nova divisão político-administrativa. Mas João Lourenço já veio a público e deve calcular, dizer que em nada vai atrapalhar esta nova divisão. E como deve calcular, à luz da proposta da nova divisão político-administrativa, que eleva de 164 para mais de 500 municípios, 325, portanto, para 164 mais 161. Sim, vai se elevar, segundo a proposta, passaremos até mais de 500 municípios, né? Com aumento de mais 325. Portanto, como devem calcular, é uma tarefa de extrema complexidade, né? Teremos de redefinir as fronteiras, teremos de procurar nomenclaturas, porque determinados municípios não terão a mesma nomenclatura, teremos de transferir a administração pública do Estado, teremos de transferir serviços, teremos... Quer dizer, então, na perspectiva do MPLA, a realização das eleições autárquicas não é assunto para agora. Em relação à UNITA, a UNITA entende que podemos realizar eleições autárquicas neste cenário político-administrativo. A UNITA entende que há condições de ainda nesta legislatura avançarmos com a realização das eleições autárquicas. A UNITA entende que o MPLA tem força parlamentar que, no ápice, nem se for na próxima semana, que poderá levar ao agendamento, a discussão e aprovação da única lei que falta. Não é verdade? Mas a UNITA entende, sobretudo, que a situação por que o país e os cidadãos passam hoje deve-se também ao figurino político-administrativo que o país adotou, que é de caráter centralizado. Por isso é que para a UNITA, a realização ou institucionalização das eleições autárquicas constituirá para Angola, sobretudo e acima de tudo, um fator de desenvolvimento social, econômico, cultural, etc. Doutor Palanga, já voltaremos a si. Obrigada por esta nota introdutória. Vamos agora passar a palavra ao doutor Saluce e depois ao doutor Ndondazinga, como é natural. Doutor Gilson, o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, diz não entender o facto de o partido no poder, neste caso o MPLA, dizer que não há condições para as autarquias em simultâneo no país e ainda assim aumentar 161 municípios contra os 164 existentes. O líder do Galo Negro disse ainda que vai entrar com um processo ou para pedir autonomia para Cabinda. Bom, obrigado, Cláudio Mer, pela questão que me apresenta, mas permita-me que faça aqui uma espécie de introdução para que eu encontre um fio melhor estruturado e, claro, clarificador a quem nos ouve da sua questão.
Primeiro é importante dizer aqui que há um pormenor muito interessante que aconteceu no sábado entre estas duas forças políticas do país, entre esses dois principais players angolanos. O primeiro tem que ver com o facto do MPLA que escolhe Luanda, já é habitué, mas porque entende que há necessidade de resgatar valores perdidos, tendo em conta que Luanda foi sempre, para todos os efeitos, até as eleições de 2022, o bastião do MPLA, ou seja, a praça política na qual sempre foi vitoriosa. E, por outro lado, temos a UNITA, a principal força política na oposição, que escolhe uma província na qual pela primeira vez consegue, claro, vencer do seu adversário com valores bastante significativos. Refiro-me a 4 deputados relativamente aos seus adversários. Estamos a nos referir a Cabinda. Portanto, um vai a Luanda para exigir, apelar dos seus militantes e não só, a necessidade de redobrar esforços para recuperar a vantagem perdida, enquanto que o outro vai a Cabinda no sentido de agradecer pelo facto de que conseguiram dar esta confiança à UNITA, claro, nos termos que o presidente engenheiro Adalberto Costa Júnior proferiu. Portanto, em política se costuma dizer que a compreensão da política moderna ou dierna, ela não é possível sem a compreensão da democracia. E pensar em democracia não é possível sem ter em conta os partidos políticos. E não é possível pensar em partidos políticos enquanto atores principais do jogo político sem falar-se de comunicação política. E a comunicação política dos atores políticos, ela é efetivamente possível por via do discurso político. Então, a comunicação, claro, é um privilégio dos atores políticos, mas ela também tem segmentos que devem ser, claro, bem tidos em conta. Jürgen Habermas, sociólogo, filósofo e também político alemão, teve um estudo interessante sobre o discurso político ao nível da sua obra Teoria da Ação Comunicativa, onde ele diz que a comunicação deve servir para transformar. A comunicação que ele chama em certo momento de razão para a comunicação, ou seja, o que deve levar à comunicação deve ser efetivamente o pressuposto segundo o qual eu devo me comunicar para transformar, para melhorar a relação entre os humanos. Por que eu digo isso? Por quê? Porque Habermas chama atenção sobre a necessidade da clareza comunicativa. É aqui onde eu vou assentar as ideias lançadas inicialmente pelo presidente João Lourenço, porque João Lourenço foi o primeiro a falar. Isso, não teve clareza comunicativa? Foi o primeiro a falar. Eu penso que, do ponto de vista da avaliação comunicativa, discursiva do presidente João Lourenço, terá faltado essa ideia habermasiana, né, de razão comunicativa, clareza ou seja, comunicativa. Falar com clareza e falar no sentido de que a comunicação sirva para melhorar as relações humanas. Por que eu digo isso? Porque pareceu-me, da análise que fiz, e claro, tive a oportunidade de acompanhar o discurso, é que foi mais um discurso que nos remeteu para o status quo, não sei, ou seja, não ouvimos nada de novo, senão o que já temos estado a ouvir pelo presidente João Lourenço, desde, claro, o discurso feito ao nível da abertura do ano parlamentar, então, trouxe elementos... E de Adalberto da Costa Júnior eu vou lá chegar também, ouvi, com certeza, vou lá chegar. Daí que, para João Lourenço, efetivamente, que tivemos o discurso mais do status quo, um discurso que nos remonta já a todas as outras oportunidades comunicativas que o presidente teve. E pareceu-nos ser, claro, um discurso falacioso, pareceu-nos ser um discurso irrealista e, mais do que isso, um discurso
populista. O pior na exposição do presidente João Lourenço tem que ver com o facto de o presidente João Lourenço ter se comunicado sem especificar a sua condição naquele momento. Se estava a falar em nome da República de Angola enquanto presidente de Angola, titular do Poder Executivo, chefe do Estado e mais alguma coisa, é tudo e mais alguma coisa, ou se estava a falar na condição de presidente do MPLA. O que nós não conseguimos fazer, não conseguimos fazer essa distinção. Durante a publicidade do comício, claro, ficou claro que seria o partido MPLA. Não percebi. Mas durante todos que lá estiveram sabiam que estavam diante do presidente do partido MPLA, pelo menos. Claro, e isso também teria de ser muito bem espelhado ao nível do discurso do presidente, do MPLA. Houve não uma do discurso, certa incongruência. Claro, houve ambiguidade na medida em que em determinado momento falava a pessoa do presidente da República e noutro falava a pessoa do presidente do MPLA. Quero apontar um destes momentos. Eu vou lá chegar. Por exemplo, quando o presidente João Lourenço diz que os outros ou os nossos adversários o que sabem fazer é apenas provocar a desordem, isso, primeiro, nos remete para um discurso que já é o habitué e que na lógica de Habermas não é um discurso transformador e que não visa melhorar as relações humanas. E mais do que isso, ele fala num determinado momento que precisamos de criar o poder autárquico. Claro, precisamos de criar. Quem deve criar? É claro que é o Estado angolano. E aqui há uma certa ambiguidade entre o presidente da República e o presidente do MPLA. Aqui há uma certa ambiguidade. Por outra, o presidente João Lourenço olha, portanto, para as autarquias como sendo uma conquista do MPLA e como sendo, claro, uma conquista sua, de forma muito pessoal, o que de facto, até onde a nossa memória nos leva, não é bem assim. A exigência e a pressão sobre a necessidade de implementação das autarquias já vem de longe. Nós já tivemos leis muito anteriores que já ditavam a necessidade das eleições autárquicas, muito antes da ruptura que tivemos em 1991, quando assumimos a transição política. Então significa que há aqui uma falácia por parte do presidente João Lourenço. Agora, há uma outra questão que a mim também chamou bastante atenção, é o facto de o presidente da República continuar a pensar o país partindo do MPLA, porque quando o presidente João Lourenço diz, por exemplo, precisamos garantir a qualidade do homem que vamos colocar nas próximas instituições que vão ser criadas como consequência da divisão política e administrativa do país, o presidente João Lourenço está a pensar a partir do partido e tendo o partido como fim último. Portanto, está a esquecer que Angola é mais do que o partido MPLA. É importante que nós pensemos... Mas, doutor Saluce, não é natural que, enquanto líder do partido MPLA, puxe a brasa a sua sardinha? Não é natural que esteja ele a fazer uma campanha que beneficie o seu partido? Quando o presidente... Tem de deixar claro que o seu partido vai continuar... Não, eu acho que aqui a compreensão não é esta, não é? Porque quando ele diz nós vamos fazer a divisão política administrativa do país e que os nossos adversários não confundam, porque isso não vai ter problemas com a questão das eleições autárquicas, efetivamente ele não está a falar na condição de presidente do MPLA, está a falar na condição de presidente da República de Angola. E diz mais, vamos criar as condições para que os nossos, aqueles militantes e não só, que vamos colocá-los nas instituições, aqui não está a falar como presidente do MPLA, está nas vestes de presidente da República de Angola, que tenham qualidade e que nós não vamos colocar qualquer estava a referir-se às zonas em que o partido MPLA vai vencer, por exemplo. Não, mas quem não está interessado a implementar eleições autárquicas, é claro que muito menos estaria em preparar indivíduos que estariam na condição de exercício de funções ao nível das autarquias. E isso está bem claro. Porque, como disse, claro, o doutor Palanca, não há uma predisposição por parte do MPLA em, claro, concretizar as eleições autárquicas. E o presidente da República traz mais aqui um equívoco quando ele diz
diz que há um momento que ele diz que somos os que mais sentimos a necessidade do poder autárquico para nos sentirmos aliviados. Isso não é verdade. Não é verdade, porque a compreensão das autarquias pressupõe a construção de um outro ente, um ente com poder próprio, que não se confunde com a lógica da desconcentração do poder. Significa que o titular do poder executivo não terá influências sobre quem venha a ser o titular da função, por exemplo, de presidente da Câmara, ao nível da autarquia, e este tenderá a usurpar poderes superiores ao presidente da República no que diz, por exemplo, ao carisma. Admita que você tenha, por exemplo, em Viana, um autarca que, ao nível do exercício das suas funções, o faça com brio, o faça com zelo, com profissionalismo, e mais do que isso, atenda às demandas sociais dos cidadãos e resolve problemas. É claro que, do ponto de vista de carisma, do ponto de vista de conquista de eleitorado, este é uma ameaça no que diz respeito ao exercício do poder na condição central do Estado. Então, daí é que o MPLA entende, e claro, a sua estrutura, os seus laboratórios estudam muito bem isso e sabem que a realização das autarquias em todos os municípios e de forma universal, como dizia John Stuart Mill, a universalização do voto, isso é um perigo para a continuidade do MPLA concentrar poderes, porque vai criar outras entidades, vai permitir que figuras da sociedade civil comecem também, claro, a exercer poder e a conquistar carisma político e a serem potenciais candidatos às estruturas mais altas do Estado. E, claro, isso não interessa a quem quer continuamente concentrar poder, a quem não está interessado em permitir, claro, maior participação de política dos cidadãos, uma coisa que as autarquias permitem. Portanto, o presidente da UNITA... Sim, já vou terminar. Já vou terminar. O presidente da UNITA, portanto, pelo facto de ter sido o último a falar, falou num período da tarde, teve a oportunidade de responder em algumas circunstâncias o presidente João Lourenço, na medida em que o presidente da UNITA faz menção, claro, um discurso. Primeiro, é preciso dizer que foi um discurso ao nível de um presidente na oposição, com certeza um discurso de pressão, um discurso de clarificar os factos que, como claro já o disse, provam por si, e claro, os eleitores, os cidadãos estão mais atentos do que nunca e conseguem perceber que no que diz respeito ao discurso do presidente João Lourenço, houve muito realismo. E claro, Adalberto Costa Júnior diz que está, claro, interessado. A UNITA sempre esteve interessada. Foi até a UNITA que em 2012, 2013 fez chegar ao Parlamento um projeto de lei onde fazia pressão sobre a necessidade da implementação das eleições autárquicas. E claro, mais do que isso, a UNITA, claro, no dizer do engenheiro Adalberto Costa Júnior, tem feito muito no sentido de fazer com que quem detém o poder compreenda que é importante que se implementem as autarquias no sentido de conferir maior desenvolvimento às comunidades e que partir para a divisão política administrativa não seria de todo bom, era uma rasteira e que no fundo estariam aí outras intentonas que, mais do que desviar as atenções para a realização das autarquias, seria efetivamente a criação de mais municípios, a criação de mais comunas, o que de per si faria com que aqueles que não conseguiram ser acomodados, não foram presenteados com benesses ao nível de exercício de funções na estrutura do Estado, possam, portanto, ter esta oportunidade. E mais do que isso, claro, o presidente da UNITA reitera a ideia aos seus militantes, simpatizantes e não só, que 2024 é efetivamente o ano da mobilização para as autarquias. E, claro, para isso ele diz que não vê o porquê de não ir para as ruas
ruas no sentido de, claro, usar um direito constitucional, que é o direito maior de pressão, que tem que ver com as manifestações. Claro, o João Lourenço respondeu que não é na rua que se criam ou se efetiva as eleições autárquicas, mas que é ao nível institucional da Assembleia. Não é verdade. Que se porventura há um titular de um poder soberano que cria bloqueios para a concretização e efetivação das eleições autárquicas, claro que quem entende que precisa fazer com que isso seja execuível deve usar todos os meios, recursos possíveis. E, claro, mobilizar também significa ir para a rua, mobilizar significa apelar ao bom senso dos cidadãos no sentido de pressionar, claro, o MPLA, pressionar o executivo angolano para que, com certeza, as eleições sejam uma realidade e que o poder comece a ser, claro, desconstruído, desconcentrados para a criação da descentralização. Isso permitirá maior participação política, isso permitirá maior desenvolvimento das comunidades. Por quê? Porque os titulares dos poderes ao nível da comunidade serão aqueles que conhecem a realidade das comunidades, estão nas comunidades, e você, enquanto cidadão da comunidade, não precisará de apanhar táxi ou pegar no seu carro para ir até a Assembleia Nacional ou ao Palácio para exigir um direito. Não, você sabe que o autarca está aqui, vive próximo, ou não sei que denominação vamos encontrar para o deputado da autarquia, mas se for vereador, o vereador está aí, as exigências e a necessidade, claro, de se cumprir com as suas tarefas e, claro, garantir o bem-estar dos cidadãos vai ser maior. Muito bem, obrigada, Dr. Salus. Conosco está já também o Dr. Agostinho Cicato, já lhe vamos passar a palavra. Por agora seguimos com o Dr. Ndonda Zinga para tentarmos perceber também qual é o seu ponto de vista em relação a este primeiro assunto que estamos a tratar. O MPLA manifestou, através do seu líder, João Lourenço, otimismo, dizendo que em 40 anos nenhum outro partido fez mais do que o MPLA. E se durante 40 anos muita coisa foi feita, pergunto-lhe ao Dr. Ndonda Zinga se temos ou não, então, condições administrativas ou político-administrativas e financeiras para a implementação das autarquias. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma nota introdutória e serei forçado a ser lacônico, uma vez que os meus predecessores foram muito longos, mas abordaram praticamente tudo e me tiraram quase tudo que eu tinha como fundamentos ou argumentos para poder apresentar. Mas, em todo o caso, não é mal nenhum reiterar, repetir mais uma vez as abordagens à volta desta questão. Primeiro, foi interessante termos acompanhado esse duelo político entre as duas forças, nossas duas forças, quer o MPLA como a UNITA. Conforme os outros disseram muito bem, a UNITA esteve melhor, porque soube acompanhar tudo quanto o presidente João Lourenço lançou no seu comício. E houve um trabalho interessante que a Despertar fez. Buscou determinados extratos, matérias de ambos os comícios e colocou à disposição do auditório. Muito e obrigada. Automaticamente isso permitiu fazer uma análise à distância, mesmo não tendo estado no comício ou acompanhar na rádio, mas só aqueles extratos permitiram uma análise milimétrica de entender mais ou menos o ponto de vista dos dois líderes. E qual é a análise que fez, doutor? Efetivamente isso que eu quero explicar. Enquanto o presidente João Lourenço ia justificando falaciosamente o seu incumprimento sobre a implementação das autarquias em Angola, o engenheiro Adalberto foi, de forma pragmática, a lançar factos concretos e dando explicações coerentes que suplantavam automaticamente a fundamentação do presidente João Lourenço. E nessa matéria mesmo, o presidente João Lourenço foi infeliz quando disse que as autarquias são poderes fora do Estado.
Eu queria entender em termos de doutrina, aliás, na organização do Estado, se as autarquias não fazem parte na organização do Estado. Eu não sei, os auxiliares do Presidente da República se explicam essas questões técnicas de forma concreta. O Presidente vai ao público pronunciar-se daquela maneira. Quer dizer, para o MPLA, as autarquias é um poder à parte que não tem nada a ver com o poder do Estado, o poder estabelecido. Portanto, é um poder a combater. Por isso eles não querem implementar. Ele foi infeliz. Falou isso em outras palavras. E as pessoas entendidas, atentas, que seguem de forma milimétrica, automaticamente entenderam esse ponto de vista. Ele escorregou, deslizou-se. Falou a verdade. O MPLA não quer implementar as autarquias porque, na ótica do MPLA, é um poder que vai combater o seu poder. Mas João Lourenço disse que será um alívio. Não, não será. É uma contradição. É uma contradição, é um paradoxo, minha filha Claudimir. É um autêntico paradoxo, porque ele próprio que disse, esclareceu, que é um poder que eles acham que está fora do alcance do Estado. Então, se está fora do alcance do Estado, então é um poder que não se permita para não vir contrabalançar o poder que o MPLA ostenta no Estado angolano. Agora, no que tem a ver a questão de o MPLA ter feito muito, mas aqui neste país só governou o MPLA. Nem a UNITA, a FENELA ou outro partido qualquer emergente ainda não governou. Não se pode fazer o barômetro nesse sentido. Que o MPLA que faz, o MPLA que sabe fazer, mas os outros podiam fazer aonde? Se os outros nunca governaram. Nunca houve esta oportunidade de serem governo. Vão fazer como? Eles limitam-se a fazer o trabalho político a nível dos seus partidos. E a oposição que a Constituição lhes permite, que estabelece, que plasma. Há marcos determinados. Agora, quem governa também tem os seus marcos nesse sentido. É obrigação, é um dever do MPLA fazer mais e melhor porque está a governar e tem que provar isso. Não tem que fazer barômetro nenhum com os partidos que estão na oposição que nunca governaram, porque nunca tiveram esta oportunidade. Quando o povo der essa oportunidade, ou a UNITA, ou a qualquer outro partido, aí sim vai se fazer uma comparação, um barômetro adequado no que será a intervenção, o trabalho e, portanto, a ação daquele partido que estará no poder comparativamente, permita-me o pleonasmo, daquilo que o MPLA fez durante esse longo tempo que está no poder desde 1975. Portanto, o MPLA não está em condições aqui de justificar o que não fez. Desculpa cortá-lo, mas os outros partidos têm deputados na Assembleia Nacional e se o papel do deputado é servir a população ou pelo menos representar os interesses do povo, não há aqui uma, como é que eu posso dizer, não é uma forma de os outros partidos também fazerem alguma coisa, por mais que não estejam a dirigir o país como o faz o MPLA? Naturalmente, os partidos têm feito esse trabalho. Esta oposição vigorosa que está ocorrendo no país, que está a influenciar determinadas mudanças radicais, é resultante do trabalho harmonioso, trabalho abnegado, trabalho de qualidade que os partidos têm estado a fazer. Repara que se o MPLA mudou o sentido daquilo que foi o seu status quo inicial de partido comunista arbitrário para começar a fazer as mutações necessárias para um partido dito democrata, social-democrata, é trabalho da oposição. Para que hoje o Estado angolano tenha essa liberdade, essa liberdade, a mínima liberdade de expressão e essa democracia emergente, adveio efetivamente de um trabalho sério dos partidos na oposição. Então, e a nível do então parlamento... faz sentido, o Dr. Ndondazinga quer desta forma concordar que faz sentido então esta comparação? Ou faz sentido o facto do... A comparação governativa é impossível, okay, porque nós nunca governamos. O que há pode-se fazer a comparação política, da ação política no terreno. E o MPLA vai perdendo essa ação política. E nós estamos a cavalgar, a ganhar, a suplantar. A UNITA à frente e nós atrás. Estamos a caminho, ombreando
passo a passo o que o MPLA tinha granjado neste país. E qualquer dia vamos forçar o MPLA a ser oposição, queira como não. E eles não estão preparados para isso. E vão ter que aprender. Vão ter que aprender a ser opositor, que queiram como não. Muito bem, Dr. Ndondazinga, obrigada pelas suas primeiras palavras. Dr. Cicato já connosco está, como disse antes da intervenção do Dr. Ndondazinga. Dr. Cicato, assim um breve resumo à volta deste primeiro tema que tem a ver com o comício tanto do MPLA como da UNITA. Boa tarde para si, Claudimir, e a todos os ouvintes da Despertar. Primeiro, boa tarde, sim. Apresentar as nossas desculpas por chegar tarde. Antes tarde do que nunca. A nossa cidade de Luanda está a chover em pontos diferentes. Exatamente. E para quem conhece a nossa Luanda, é mesmo difícil quando se começa a chover, a movimentação, os engarrafamentos começam já a apertar. Exatamente. Portanto, foi exatamente este o caso, e pedir aos ouvintes as nossas sinceras desculpas por isso. Em relação ao tema, eu dividi isto, na verdade, em duas partes apenas. Primeiro foi um ato positivo dos partidos políticos, portanto, os partidos políticos, no caso os principais, maiores partidos políticos, deram provas de vida em 2024. Portanto, mostraram ao seu eleitorado, aos seus simpatizantes, aos angolanos, que estão presentes no espectro político angolano. Portanto, estão vivos, passaram de um ano para o outro, portanto, não há dor de cabeça, está tudo bem. Mostraram pelo menos isso. Tanto é que mostraram que são as lideranças que estiveram nestes atos. Portanto, estivemos em Cabinda, o líder da UNITA, e na Camama ou no Camama, não sei como é que se pronuncia bem isto. Há quem diga na Camama. Então, Dr. Ndondazinga diz que no Camama. É no Camama, não é? Pronto, vamos ter de abrir outro painel para chegar e no Camama, aqui usando já a frase do Dr. Ndondazinga, tivemos o líder do MPLA. E aqui é importante, ambos, portanto, falaram exatamente nas vestes de líderes de seus partidos. E para mim foi bom ouvir o que é que os líderes desses partidos pensam. Assim, rapidamente, de modo resumido, vamos aos factos. Primeiro, foram muito firmes nas suas mensagens. Eu começaria pelo líder do MPLA. Apresentou-se muito confiante, muito firme, fez uma divisão entre o seu partido e, ou melhor, entre a ação política do seu partido e a ação governativa do seu partido. Portanto, pelo menos conseguiu fazer essa diferença. A única coisa que eu acho que pecou foi entrar no campo das comparações. Quando fez uma dessas comparações, é esta que o Dr. Ndonda já apresentou, e a outra foi a de indicar, creio que queria dizer que nós, quanto angolanos, fizemos mais do que o colono fez. Pronto, eu não sei se era muito avisado da parte dos assessores do presidente do MPLA ter lhe levado a trazer aquilo, porque precisava de alguns dados, porque isto exige esse dado. Precisa-se saber quantas escolas o colono construiu e quantas escolas Angola dos 50 anos, dos 49 anos construiu. Precisaria-se saber quantos foram à escola, o nível de qualidade, tudo aquilo que se apresentou, e depois a qualidade das estradas construídas, o número de estrada, dos quilómetros e tanto. Isso levaria a algum trabalho aturado. Até onde sei, portanto, claro, aqui também admitindo a minha ignorância a respeito, porque não estudei sobre isto, até onde eu sei não há estudos relativos a isso, porque esses estudos não são públicos. Ora, eu estou a falar de um líder de um partido político que, ao mesmo tempo, também é o presidente da República. É verdade que ele não sabe tudo.
é verdade que ele não consegue ter acesso ao país inteiro. E, portanto, ele fala consoante os dados que lhes são apresentados. E esses dados são baseados em relatórios, em estudos, em pareceres e tanto mais. Aqui sim é onde os que assessoram o Presidente da República neste sentido, se exige deles também uma espécie de maior transparência, de maior veracidade aos dados que apresentam, para que o líder não caia numa espécie de ridicularização, porque depois fica uma espécie de um discurso populorum, não é? Aquilo que se tivéssemos um período eleitoral, seguramente não faria essa análise absolutamente, porque estaríamos no período eleitoral. São discursos normais para aquele período. Mas nós estamos a falar da abertura do ano político, portanto, que um ano normal, né, neste percurso, que o presidente, naquela situação, precisa de dados. E, portanto, valia a pena até dizer, olha, nós construímos X escola e o colono construiu X. Nós canalizamos X casas e o colono canalizou X. Nós construímos X estrada e as nossas estradas duram mais de 50 anos e do colono duraram apenas 5. Portanto, aí sim estaríamos. Portanto, em relação ao capítulo das comparações, mas há um outro dado que o líder do MPLA, que para mim foi bastante pontual em relação aos militantes internos, fez uma chamada de atenção de que, aliás, usou a expressão, vou citar aqui, estamos muito no nosso quintal, estamos muito fechados no nosso quintal. Havia necessidade, aquela necessidade de se abrir para a sociedade civil. Portanto, aqui o líder do MPLA reconhece claramente que os outros partidos em relação a isto estão muito avançados. A UNITA está muito aberta, por exemplo. Se calhar falava só em relação a Luanda, não? Não, do que eu percebi é em relação ao país. Portanto, a UNITA, por exemplo, está muito aberto à sociedade civil, quer dizer, às várias sociedades civis. Aqui em Angola, infelizmente, dividiram-se as sociedades civis. Está aberto às várias sociedades civis. Hoje, o presidente do MPLA reconhece claramente que aquela sociedade civil dele, tanto do MPLA, no caso, que consideram sociedade civil, não está a ajudar tanto. Portanto, é necessário chegar às outras sociedades civis e é necessário dialogar um pouco mais e é necessário sair do quintal. Porque até agora passou-se mesmo a ideia de que se é do MPLA, quem merece, não quem queira, aquele discurso anterior ainda. Portanto, apesar que no discurso, no dia a dia, às vezes faço diferente, mas na prática está a ser assim. Os partidos não precisam disso. Esta aqui é uma nota positiva para o presidente do MPLA em relação a isto. Uma nota breve para as autarquias. Eu creio, aqui mesmo para terminar, por favor, doutor, para passarmos para terminar em relação às autarquias. Eu acho que aqui estamos a ver já uma discussão entre as duas principais forças políticas. Eu tenho dito sempre, se autarquias estiverem atreladas aos partidos políticos, nós nunca teremos autarquias. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer sempre a disputa dos egos, a disputa de quem fez melhor, a disputa de quem inventou as autarquias. Agora já estamos a ver, afinal, uma disputa de quem descobriu as autarquias. Quem está a dar mais pelas autarquias. Daqui a pouco cada um vai vir, olha, esta lei é minha. Olha, esta lei, quem teve mais votos sou eu. Portanto, eu sou mais patriota em relação às autarquias do que o outro. Creio que era apenas para apresentar essa nota. Agora, relativamente ao líder da UNITA, se me permitir dar só um minuto e meio. Muito rapidamente, relativamente, para passarmos já para outro tema. Estaria a ser injusto ter apresentar o líder do MPLA e não ter apresentado o líder da UNITA. Relativamente ao líder da UNITA, o primeiro ponto, viajar de catamarã. Acho que não sei se é catamarã é barco. Ele chamou barco, mas depois eu vi pela rádio catamarã. Eu não sei qual a diferença entre outros. Essa é outra discussão também para os que estudaram isto. Pronto, foi de embarcação. Pronto, eu vou usar esse termo. Catamarã é uma linguagem brasileira. Em relação ao barco, né? Portanto, ele viajou para o barco. E, se bem percebi, a mensagem foi ele próprio andar com os cidadãos, saber na prática, no dia a dia, qual é o dia a dia desses cidadãos
que não conseguem um bilhete de avião, por exemplo, para sair de um sítio para irem à cabine. Nota positiva. Do ponto de vista de mensagem, passou. Aqui a equipa de marketing do líder da UNITA está de parabéns. Portanto, assessoraram o líder da UNITA e colocaram numa posição, do ponto de vista de enquadramento, foram extraordinários. O outro passo que eu notei foi no início do discurso. Há um dado que não é comum entre os políticos, para quem acompanhou um pouco, por acaso eu não acompanhei ontem porque estava envolvido noutras tarefas, mas acabei por acompanhar hoje de manhã os dois líderes nas redes sociais. E o que é que aconteceu? O que é que eu notei? O líder da UNITA, no início do discurso, e esses detalhes às vezes passam, no início do discurso, havia uma, e é normal naquela altura de muita gente, havia uma espécie de desorganização. Ele próprio tratou de organizar aquilo de modo muito educativo e dialogante até com eles. Esses sinais e esses discursos, às vezes, quando são feitos de improviso, às vezes há falhas. Mas eu notei que ainda esteve meio pacientes em deixar que as pessoas se deslocassem de um ponto para o outro, naquela posição em que lhes permitisse ouvir melhor. Portanto, e foi falando com eles. Isto é um dado interessante. Conseguiu clarificar também a tal dicotomia que existia naquela altura da tal luta entre a sociedade civil que contestava que os deputados tomassem posse ou não. E é uma coisa que ela apresentou que foi um detalhe interessante. O presidente da UNITA mostrou à sociedade que também estava ciente que esta divisão existe na sociedade. Tanto é que admitiu que havia exatamente aqueles que pensavam nisto e era necessário respeitar esta opinião, mas também havia uma opinião que era da maioria que entendiam que os deputados se mantivessem. Portanto, em relação agora, quanto ao resto, aproveitou a explicar também sobre a distribuição do presidente da República e um pouco sobre a Lei de Segurança Nacional, que esperava que talvez tivesse agendado, talvez já agendaram a semana passada, mas de qualquer modo, em resumo, eu quero dizer que, na verdade, o que os líderes dos partidos políticos fizeram foi exatamente dar o chamado ponto de partida, tanto o tiro de largada para um exercício que acredito ser muito difícil para a política angolana por causa dos dois temas elementares, a divisão político-administrativa e a discussão sobre as autarquias. As autarquias, muito bem. Doutor Saluce, infelizmente, senão não vamos ter tempo para abordar. Nem chego a fazer um minuto. É mesmo pontual. Rapidinho. Que eu acho que é preciso realçar e enaltecer. De um lado, claro, o presidente da UNITA, engenheiro Adalberto da Costa Júnior, em que mais uma vez demonstrou, claro, que está aberto para um diálogo franco, aberto e verdadeiro com o seu principal adversário. E é claro que hoje não é possível fazer política com dois principais atores sem que haja discussão sobre os grandes problemas do país. Aqui deve haver mesmo discussão. Por exemplo, estamos a falar da Lei de Segurança Nacional. Era necessário que o MPLA convidasse a UNITA para dialogar antes de propor isso. Era importante que o presidente da República fizesse isso. E o mesmo, claro, com a questão da divisão política administrativa. E, claro, para o presidente João Lourenço, é importante dizer e apelar que já não é a altura mais para discutirmos protagonismo. Fica mal, senão não vamos construir o país que desejamos para todos, inclusivo. E por quê? Porque o presidente da República diz o seguinte: a independência nacional, a reconciliação nacional e o perdão são conquistas nossas que nós oferecemos ao povo angolano. Isso fica mal para o líder do maior partido e que suporta o governo, que dirige esse país. É um discurso que alimenta, claro, intolerância política, que alimenta a ideia do protagonismo, que fez com que saíssemos de 1975 até hoje. A independência ainda é um problema por conta desse protagonismo. A reconciliação nacional ainda é uma miragem por conta
desse protagonismo. E o perdão que, portanto, o presidente João Lourenço diz ter concedido aos angolanos, portanto, também ainda é uma ilusão. Portanto, eu acho que o presidente João Lourenço deve compreender que é preciso pensar o país. E pensar o país é preciso fazer com que em tudo que diga respeito ao país não haja o ponto de partida que alimente o protagonismo, que seja o consenso, o diálogo verdadeiro e, claro, assim conseguimos construir o país. Muito bem, muito bem. Agora 14h13, é a prova dos factos. Aqui na Rádio Desportar avançamos para o segundo tema. Angola melhora no ranking mundial sobre a corrupção. A República de Angola melhorou 25 lugares no índice da Transparência Internacional e ocupa assim a 142ª posição da tabela geral divulgada na quinta-feira por uma organização não governamental sediada em Berlim, Alemanha. De acordo com a tabela da ONG Transparência Internacional, na qual se avalia a percepção da corrupção no setor público de 180 países numa pontuação de 0, considerando como corrupto, a 100, encarado como transparente, Angola faz parte de alguns países lusófonos e da África subsaariana que melhorou o seu desempenho. Angola melhora assim pelo terceiro ano consecutivo a sua avaliação em matéria de percepção da corrupção, depois de, em 2018, ter subido 2 lugares, passando do 167º para o 164º, com uma pontuação de 19 em 2019. No ranking de 2020, 5 países lusófonos melhoraram a sua qualificação, ou seja, classificação, designadamente Angola, Brasil, Timor-Leste, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, enquanto Portugal, Moçambique e Guiné Equatorial são os 3 países lusófonos piores na lista. A nível global, continuam na dianteira desta classificação a Dinamarca, Nova Zelândia, Finlândia, Singapura, Suécia e Suíça. Já entre os últimos lugares estão identificados países como a Síria, a Somália e o Sudão do Sul, entre outros. Dr. Gilson Saluce já disse... Começo por si, já disse noutros espaços desta rádio que, independentemente deste relatório, Angola tem ainda muita estrada no capítulo da corrupção e que isso é resultado de estes dados, neste caso, é resultado de uma imagem que tem sido branqueada lá fora, contrariando assim ao que realmente está a acontecer cá no nosso país. Ainda mantém esta posição, ainda defende esta ideia? Bom, eu penso que... Mesmo com os números que acabei de avançar. Sim, eu penso que é importante que não ludibriemos os nossos ouvintes e que esse salto dado não é expressivo na medida em que nós ainda continuamos com uma pontuação que faz com que sejamos ainda um país corrupto. Por quê? Nós, embora tivéssemos saltado de posição, saímos, penso eu, dos 133 para o 121, para a posição 121ª, mas com uma acumulação de 33 pontos. Do ponto de vista da compreensão avaliativa da transparência internacional, de 0 a 30, 40, 48, 49, ainda pressupõe a existência de corrupção no Estado. Agora, é claro que o avanço a que a Amnistia, a Transparência Internacional faz menção é o facto de que, desde 2019 até mais ou menos 2023, ter havido, claro, ao nível dos dados oficiais, a adoção de medidas de combate à corrupção, uma coisa que, claro, antes de 2019 nunca o tivemos de facto. E mais do que isso, claro, a recuperação de ativos por via do Fundo Soberano de Angola, que, claro, advêm, claro, dos atos de corrupção. Tendo em conta isso, a Transparência Internacional entendeu que terá havido um certo salto dado por Angola. Mas isso, claro, a olharmos para a realidade da transparência e claro, do respeito e da força das instituições a que o relatório faz menção, ainda estamos muito distantes. Por quê? Porque, claro, ficaríamos felizes se é que tivéssemos
tivéssemos 50 pontos, 52, 55, que é de facto um salto dado. Nós estamos com 33 pontos, o que significa que nós ainda somos um país corrupto. E claro que a própria Transparência Internacional faz um destaque ao enfraquecimento das instituições como fundamento que visam a manutenção da própria corrupção e, mais do que isso, a inexistência de impunidades. Claro, nós hoje discutimos corrupção, nós hoje temos leis que visam o combate à corrupção, mas nós não temos de facto um combate à corrupção. A Transparência Internacional faz o seu relatório com base a dados oficiais que o Estado lhe fornece. Há vários processos abertos pela PGR contra altas figuras. Isso não demonstra que, de fato... O facto é mesmo pelo facto de existirem processos. Exatamente. Que a Amnistia Internacional entende ter havido um salto significativo. Mas ter processos não significa combater a corrupção. O que é que significa combater a corrupção? Que há aqui uma imagem que se quer transparecer na comunidade internacional de uma vontade expressa de se combater a corrupção, sem que o fim seja efetivamente combater a corrupção. Porque é só olharmos para os processos que existem e os processos que já foram finalizados, aqueles que já foram levados a julgados e que efetivamente as pessoas estão a ser responsabilizadas pelo facto de terem lesado o Estado, e nós conseguimos compreender que está muito longe de serem reais e, claro, concretizáveis do ponto de vista da lógica do combate à corrupção. Por isso é que eu Doutor disse... Salus, o que é que significa combater a corrupção, ou como é que devia ser para que realmente estivéssemos alinhados quanto à ideia de luta à corrupção no nosso país? Primeiro, eu acho que era importante que houvesse uma lei, um documento que fosse resultante do consenso, que, claro, os angolanos sentassem, claro, por via dos seus representantes, e que definissem efetivamente qual seria, do ponto de vista do consenso, a melhor forma de combatermos a corrupção. E o que é que, como estratégia, teríamos definido para efetivamente que os valores que terão sido assambarcados, que terão sido usurpados do Estado, fossem efetivamente repostos. O que é que aconteceu foi diferente. O MPLA, o presidente João Lourenço, tomou isso como iniciativa sua e entendeu que devia ser, claro, o mentor do combate à corrupção. Volta e meia, o que é que nós temos? Não temos efetivamente um combate efetivo, real, concreto à corrupção. Temos, claro, é o combate de uns que, no entender de João Lourenço e o MPLA, são corruptos, e, claro, o alívio de outros ou o atrasar do combate à corrupção a outros, porque estes parece que ainda é preciso que lhes demos uma oportunidade, porque talvez não terão lesado efetivamente o Estado. Portanto, significa que nós falhamos nessa perspectiva, daí é que o combate à corrupção ainda para nós está muito longe de ser concretizável, está muito longe de ser uma realidade, embora, claro, a Transparência Internacional traz aqui um certo salto do Estado angolano, mas que não faz com que Angola deixe, claro, ou deixou de ser um país corrupto. Ainda somos um país corrupto. Agora... Não somos como Cabo Verde, por exemplo, que está com 64 pontos. Significa que é um país transparente, é um país em que não há um enfraquecer das instituições, particularmente judiciais, quanto Angola. Daí que é o segundo país africano melhor posicionado, claro, só perdendo para as Ilhas Seychelles. Exatamente. Do ponto de vista da lusofonia, muito obrigada. Vamos agora ter de fazer uma gestão muito apertada do nosso tempo, porque estamos agora com 14 e 21 minutos, senão não vamos conseguir abordar os demais assuntos delineados para esta edição do nosso espaço Prova dos Factos. Assim sendo, em 2 minutos, Dr. Palanga, pergunto-lhe o seguinte: como é que estamos então em termos de corrupção, ou seja, pequena, média e grande corrupção? Bom, a nossa corrupção, ela é caracterizada e mais notável como a corrupção institucionalizada, ok? No nosso país, a prática corrupta odierna, ela operacionaliza-se dentro dos grandes centros de decisão do poder político e econômico do país. Ou seja, a corrupção em Angola está fundamentalmente nos órgãos de soberania.
quantos são os atos de corrupção, não é verdade? E de processo despoletado no seio, por exemplo, do Poder Executivo. Temos, inclusive, um ex-ministro preso, portanto, refiro-me ao senhor Augusto Tomás. Quantos são os casos de corrupção que se desenrolaram, indícios e processos e destituições e perda de mandatos e renúncia de mandatos e etc., portanto, ocorreram nos últimos 3 anos, 4, portanto, no Poder Judicial, né, envolvendo altas figuras, portanto, deste órgão. Não vou falar da Assembleia Nacional, não está tão apodrecida em termos de corrupção como o Poder Legislativo, ou seja, como o Poder Executivo e o Poder Judicial, mas, portanto, estamos muito mal. E a nossa posição, apesar de algum acréscimo neste ranking da Transparência Internacional, espelha mesmo isto. Espelha isso também porquê? E porquê que notou-se alguma pontuação? Esta pontuação decorre fundamentalmente das manifestações de intenções do Estado angolano. Como sabemos que em matéria de legislação para o combate à corrupção, nós avançamos um bocadinho. Produzimos leis que balizarão o combate tanto à corrupção. Do ponto de vista da narrativa, apesar de que trata-se de uma narrativa alheia, porque a narrativa do combate à corrupção não é típica do MPLA. O MPLA é a organização política do país que menos falou de combate à corrupção desde a sua, portanto, a sua ascensão ao poder político do Estado em 1975. O presidente João Lourenço sequestrou uma narrativa política de combate à corrupção que os partidos políticos na oposição e a sociedade civil angolana andaram a pregoar durante muito tempo. Isso custou vida dos melhores quadros deste país. Palanga, então, vimos a morte de Ricardo de Melo, de Mfulumpinga Lando Vitor, do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, Dr. Palanga concorda então que desde que João Lourenço, etc. Dr. Palanga concorda que desde que João Lourenço tomou o poder, alguma coisa se fez no capítulo da corrupção? Bom, por mais que tenha usurpado, alguma coisa se fez? Não, o MPLA foi impelido pelo contexto político atual, portanto, seja interno, seja conjuntura internacional, a abraçar uma luta que não é parte da sua gênese. A luta contra a corrupção não é parte da gênese do MPLA. No dia que operacionalizarmos com verdade, com rigor, o combate à corrupção, o MPLA terá menos de 24 horas no poder. Nem haverá necessidade de avançarmos para a realização de eleições. Muito bem. Ok? Portanto, Dr. Palanga, sim. Obrigada. Vou ter de cortá-lo, Muito porque bem. senão não vamos mesmo honrar com o compromisso de... Não vamos conseguir analisar todos os assuntos, não vamos chegar ou alcançar o nosso objetivo. Dr. Ndondazinga, muito rapidamente, como é que olha para estes números? Estamos ou não a dar um salto em relação à luta à corrupção? Os vários processos, repito, abertos pela PGR contra altas figuras demonstram um cenário de luta à corrupção? Ser mesmo telegráfico para melhor fazermos uma gestão do tempo muito efêmero que falta. Em princípio, devo dizer que aquela organização não governamental lançou os dados com base ao discurso político, ao discurso oficial. E também baseou-se nessa propalada recuperação de ativos e pronto. É com base nisso que foram buscando dados de melhoria, naturalmente, dos lugares, conforme o Dr. Salucha acabou de explicar de forma detalhada e acertada. O que se deve dizer aqui, a luta, o combate à corrupção é aquilo que o Dr. Palanca disse. É apenas um show-off da parte do MPLA, porque não é a vontade do MPLA combater-se
o combate à corrupção é combater o próprio MPLA. É fazer um combate interno, endógeno, que acaba com o MPLA. Na seriedade é isso. Porque se fizer um combate à corrupção séria, aturada, irrealista, o MPLA não será mais poder. Esta é a verdade. Agora, no que tange os processos que estão a acontecer neste país, são seletivos. Nós já temos dito aqui várias vezes e em várias ocasiões que o combate à corrupção em Angola é meramente seletivo. É seletivo se tivermos em conta uma série de personalidades que foram citadas, que hoje em dia nada avança. A começar pelo o antigo vice-presidente, Emanuel Vicente, o doutor, o que foi diretor da Rádio Nacional, depois passou para assessor de imprensa, Rablage e tantos outros. Portanto, é para ver, o Gino Carneiro já não se fala. Portanto, isso aí é um show-off para inglês ver. Eu não entro, não navego neste maré, nesta condição. Muito sério bem. Que sou, eu não considero que o MPLA esteja a fazer combate à corrupção contra si próprio para se erradicar, para se extinguir. Porque isto é uma extinção automática. Obrigado. E eu queria fazer um reparo ao doutor Salusi, na sua abordagem. Eu não sei, deve ter sido um lapso da sua parte, quando falou em inexistência da impunidade. Inexistência da impunidade ou existência da impunidade que ocorre no país? Muito bem, muito Portanto, bem. Falou em inexistência, eu vi, então o doutor Salucci já está a navegar contra marés. Pronto. Obrigada pelo reparo. Agora, doutor Cicato, muito rapidamente, por que estaria o MPLA a fazer, se assim podemos dizer, uma novela em relação ao combate à corrupção? Algum interesse? Eu não falaria do MPLA, eu falaria avaliaria a transparência, chama isso? International Transparency, acho que é isso, né? Transparência internacional. Pronto, esta é uma avaliação de uma organização não governamental. Portanto, vale o que vale. Tem seus critérios, utilizou os seus métodos. Poderíamos estar aqui a avaliar, por exemplo, um relatório apresentado por uma universidade angolana também. Poderíamos avaliar um estudo apresentado por um especialista angolano ou de estrangeiro. Portanto, o que temos que perceber é exatamente isso. As instituições definem os seus critérios, essas organizações definem os seus critérios e fazem a avaliação. Portanto, é no âmbito dessas avaliações que eles depois apresentam o resultado. Tá. Claro, o resultado pode estar aquém daquilo que nós expectamos, pode se aproximar um pouco da realidade. Estas avaliações são como as sondagens. Portanto, nem sempre são concretas, mas podem então ser indicadores determinados. Isso até pode ser um passo para se fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre a realidade concreta do combate à corrupção em Angola. Talvez eu analisaria neste sentido sobre a corrupção, o combate à corrupção. Já falamos variadíssimas vezes, e os angolanos de olhos limpos, sem utilizar óculos, sabem perfeitamente quem é corrupto e quem não é. O bom do nosso quintal, sabe qual é? É pequeno. Todos nos conhecemos. E, portanto, nós sabemos quem é filho de quem. Aqui em Angola é uma coisa interessante. Se vier aqui um estrangeiro, nós amanhã já saberemos, até no comportamento, saberemos que esse não é nosso. E, portanto, nós também conhecemos os nossos corruptos. Sabemos se o nosso corrupto viajou para Malange, ou foi para Lunda Sul, ou foi para o Ambo. Portanto, sabemos perfeitamente. O que é importante aqui é valorizar esses trabalhos, tanto da International Transparency, que pronto, foi um trabalho dos especialistas também. Eu digo-lhe isto porque nós estamos virados a um pouco desse trabalho, nós a nível do Centro de Debates e Estudos Acadêmicos. São trabalhos muito aturados, hein? Que levam muito, mas muito tempo, às vezes
sem recursos suficientes, e as próprias fontes também fogem, às vezes fazem-se essas avaliações e Claudio Meira, sem entrar assim mesmo para reduzir. Vocês, os jornalistas, às vezes pensam que são os únicos que têm dificuldade de fontes. Nós também às vezes temos essa dificuldade, mas em suma, para resumir, é apenas para dizer que, portanto, o que se pode ser também um alerta ao governo angolano, que se está a pontuar, se está a reconhecer, se as organizações internacionais também começam a reconhecer, portanto, há esta necessidade de um incentivo também de se poder trabalhar para que amanhã estejamos em posições muito mais elevadas em relação ao combate à corrupção. Muito bem. Obrigada, Dr. Cicato. 14h33, avançamos para o terceiro tema, tem a ver com a construção da nova sede do Ministério das Finanças, que poderá engolir dos cofres públicos 164 milhões de dólares. O Ministério das Finanças prepara-se para gastar este ano 134,6 mil milhões de kwanzas, o que equivale a 164 milhões de dólares norte-americanos na construção da sua nova sede. O plano anual de contratação submetido pelo MinFin no portal de compras públicas está prevista a despesa e o concurso limitado por prévia qualificação, procedimento de contratação pública para que qualquer interessado possa participar como candidato. Há quem diga que a quantia é muito elevada, tendo em conta o cenário socioeconómico do país. Mas também, verdade seja dita, não estamos a falar de uma instituição qualquer, estamos a falar da sede do Ministério das Finanças. Vamos começar pelo Dr. Saluce. Dr. Saluce, esta questão é extensível aos demais. Bom, são 164 milhões de dólares. É muito dinheiro. Do ponto de vista da compreensão da ação governativa, que deve, claro, ter em conta do ponto de vista daquilo que são as decisões tomadas à luz, claro, da ciência política, há sempre a necessidade de se pautar por decisões que sejam racionais o máximo que possível. Claro, uma decisão racional é aquela que tem em vista as prioridades do Estado. O que é prioritário para um Estado? Não estou a dizer que erguer, claro, uma infraestrutura que visa garantir ou conferir maior dignidade na ação dos nossos irmãos, claro, que estão afetos ao Ministério das Finanças, não seja, claro, necessária. É efetivamente, mas é importante que a ação governativa vise sempre o prioritário. E o prioritário, claro, para nós é fome. E até onde nós sabemos, o Ministério das Finanças já tem uma sede, e até uma sede que terá levado muitos anos para a sua conclusão, que fica aí, portanto, se não estiver errado, nas imediações da Mutamba. É uma sede que levou anos a ser construída e, claro, que também já derrapou milhões e milhões de dólares do Estado angolano, e volta e meia dizem-nos que vão erguer uma nova sede, quando, claro, do ponto de vista da realidade socioeconômica e política, parece-nos prioridade serem outras coisas. Prioridade para nós é efetivamente a outras fome. Coisas como, A fome que não é relativa, é objetiva. Quando alguém está com fome, não pensa se sente fome, só diz estou com fome, sinto fome. Não vai aqui adjetivar a fome, se é ou não real. A fome é objetiva, é real, e para nós, claro, é uma prioridade como solução governativa. E, claro, eu procurei tentar compreender um pouco essa questão lendo Expansão e o Novo Jornal, mas não me pareceu muita coisa. O que eu devo dizer é que, à luz da compreensão da ação governativa, pensamos nós a ser verdade, portanto, não ter sido a melhor opção, e que existem prioridades à luz da nossa realidade econômica e social, e que devem visar efetivamente o tecido humano, visar os angolanos, o conferir, claro, aquilo que são os fins do Estado, a tradução do bem-estar como, claro, o objetivo principal da existência do Estado. O Estado deve existir para conferir e garantir condições que visam a melhoria da condição de vida do cidadão.
que visa efetivamente conferir bem-estar aos cidadãos. Agora, num país com uma realidade econômica que até a agência Fitch já disse que este ano nós provavelmente vamos ter um crescimento na ordem de 0,9%, que não é muita coisa, significa que há que fazer juízos mais racionais sobre quais vão ser, do ponto de vista de políticas públicas, as ações, as atividades do Estado. E elas, no nosso entender, devem, claro, ter como alcance inicial a melhoria das condições dos angolanos, a garantia do bem-estar dos angolanos. O Ministério das Finanças já tem uma sede, tem uma estrutura e portanto, não é compreensível que se venha a gastar mais, e de certeza vai ser por via de crédito, pelo que estamos a tentar compreender, 164 milhões de dólares, quando efetivamente há problemas enormes que devem ser resolvidos para acudir, claro, os maiores dilemas que os cidadãos vivem com eles, que têm que ver necessariamente com o que vão comer, o que vão jantar, o que vão tomar para o pequeno almoço. Eu não sei se até chegam a fazer esse juízo à luz das dificuldades econômicas, se ainda pensa-se no pequeno almoço. Há famílias que efetivamente só olham já para o almoço e umas até só para o jantar. E portanto, nós não compreendemos que, à luz das políticas públicas, portanto, se faça um juízo igual que visa preterir prioridades do ponto de vista da ação governativa. Muito bem. Doutor Agostinho Cicato, será que este valor está previsto no Orçamento Geral do Estado? Não li nada disso. Espero que os deputados tenham... Por acaso não prestei atenção ao Orçamento Geral do Estado, mas o que é importante aqui sobre esse assunto, e porque temos pouco a falar a respeito, exatamente, são as prioridades. Medidas são importantes. Hoje temos que ver o que é necessário. E o governo precisa também se autopopar até do ponto de vista de imagem. Nessa altura, estamos a falar do Ministério das Finanças, que todos os meses diz aos angolanos: olha, apertem o cinto, as finanças estão difíceis, vamos fazer o esforço. O nosso governo só faz o esforço, né? Vamos fazer o esforço para ver se conseguimos. É o mesmo Ministério que está a vir: olha, apertem os cintos, eu quero construir uma imponente estrutura para mim, e, portanto, quero ficar bem. É melhor, isto até não ajuda para a governação. A Manavera deve estar a me ouvir, e eu quero me dirigir a ela. Nessa altura, para o bem dela e do tio João. O tio João é o nosso presidente. Eu trato assim, me percebam, porque eu vivo em Angola, e em Angola nós tratamos assim. O tio João é o presidente e a Manavera é a nossa mais nova ministra das Finanças. Não é oportuno, o momento é inapropriado para os gastos desta natureza. Eu entendo que a construção de um edifício do Ministério das Finanças é necessária, tanto às vezes para criar também maiores condições, trabalhos e tanto mais. Isto é útil, é importante, todos nós precisamos. Mas também façam-nos o favor de nos apresentar um relatório de quanto é que se gastou naquele edifício, naquele edifício que só tem lá vidros. Há quem nunca entrou naquele edifício, né? Até dá medo entrar naquele edifício. Estou a dizer dá medo, pergunta quem está no Caimbambo se já entrou naquele edifício. Também é angolano, contribui. E, portanto, eu até quando ouvi isto, disse: olha, eu vou mesmo levar a minha pequena empresa, vou candidatar também aquela. Para quem sabe, amanhã também vem um milionário. Isso é interessante. Mas um pouco de brincadeira. Seriamente falando, nesta altura não é prioridade. Portanto, eu acho que cada angolano, até a Manavera concordará comigo, que não é prioritário nesta altura a construção daquele edifício com o dinheiro que se quer gastar. Muito Ou bem. Pode ser prioritário, mas que sejam os privados aí a financiar. Doutor Cicato, vamos ficar com estas suas últimas palavras. Doutor Palanga, muito rapidamente, o que é que pensa sobre este assunto? Bom, o que é que eu penso sobre este assunto? Eu penso que o governo continua fiel à sua postura despesista
e desordeira no que a opção de políticas públicas diz respeito. O Ministério das Finanças, por ser a sucursal, na minha forma de ver, por onde passam os bilhões do nosso povo que caem no saco azul, é das mais imorais instituições que este país tem. E canalizar 164 milhões de dólares para esta instituição, no sentido de melhorar as condições só de infraestrutura, eu penso que o país está a fazer uso do dinheiro do nosso martirizado povo para financiar, para promover, para potenciar e para glorificar a imoralidade financeira que caracteriza aquela instituição. 164 milhões de dólares em países sérios é dinheiro para comprar fortaleza, não é verdade? Não para adornar uma instituição que não cumpre o papel a que é chamado, efetivamente. Pelo que a Mana Vera não é culpada. De modos a concluirmos, contudo não é o... Mas rapidamente, por favor. Portanto, a senhora Vera não é culpada, não é verdade? Portanto, o principal culpado, portanto, desta besteira governativa, passa a expressão, é o senhor João Manuel Gonçalves Lourenço. Contudo, não concorda que se gaste este valor para a construção das instalações. E presidente do MPLA cumulativamente. Não concorda que sejam gastos estes valores? Não concordo, desencorajo, e se pudéssemos, teríamos juntado sinergias no sentido de impedirmos que tamanha soma financeira fosse canalizada para aquela instituição. O país tem outras prioridades. Funcionários públicos não têm 3 refeições dias. Portanto, os trabalhadores estão votados na indigência. Os empresários não têm financiamento. A agricultura é completamente abandalhada. A água que o nosso povo toma não é potável. Portanto, canalizar esta soma milionária para uma instituição daquela que nem precisa mais de adorno, para além do que já tem, porque se for a visitar hoje a atual instalação, portanto, onde está a funcionar o Ministério das Finanças, tenho dúvidas se aquele espaço não é mais adornado e mais luxuoso do que muitos palácios presidenciais onde funcionam presidentes africanos. Muito obrigado. Muito bem, obrigado a nós. Dr. Ndondazinga, em um minutinho, concorda ou não que seja gastado este valor? Vou utilizar mesmo um minutinho ou menos dele, ou menos de um minuto. Laconicamente eu devo dizer o seguinte, a apresentar apenas um conselho, né? Eu vou dar um conselho ao chefe do executivo angolano, o titular do poder executivo, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, que use a política de austeridade. Serem racionais em termos do uso do erário público. Conforme os outros que me precederam já aqui disseram, o Estado deve identificar prioridades e canalizar os fundos para as prioridades. Prioridades de quem? Prioridades do povo. Aquilo que apareça como necessidade premente para as populações é ali que se deve canalizar. E eles têm estado aqui a divulgar a necessidade da diversificação da economia, a necessidade de potenciar a agricultura, optimizar as ações a nível da agricultura para erradicar a fome. É ali que se deve canalizar os maiores fundos, com créditos bonificados para os angolanos terem possibilidade de produzir alimentos para erradicar a fome. E assim, não custa nada. Delinear isso e colocar na prática de forma pragmática e automaticamente teremos os resultados desejosos ou resultados que todos nós, que se prezem, que todos nós
pretendemos para Angola. Muito obrigado. Embora com a sua pressão, minha filha Claudimé, eu gostaria também de dizer que aquele edifício foi recentemente restaurado, reabilitado há dias. Isso é esbanjar dinheiro desnecessariamente. O porquê? Se eles vêm com um discurso de austeridade, os funcionários estão a aumentar pura e simplesmente 5% e querem despoletar uma greve. Mas não está a ver? Isso é um paradoxo. Eu não entendo este país. Eu não entendo que se as pessoas têm mentes para poder terem raciocínio humano ou como. Pensam com os pés ou pensam com a cabeça mesmo? Vem aqui nariz ou vem ali o horizonte? Eu não entendo. Não entendo. Obrigada, Dr. Dondanzinga. Vamos passar para o último tema e pronto, vamos agora falar sobre um assunto que movimenta multidões e emociona corações. Estamos a falar de desporto. Angola caiu nos quartos de final do CAN na Costa do Marfim diante da Nigéria. Angola jogou na passada sexta-feira contra a Nigéria, partida a contar para os quartos de final. Angolanos e nigerianos já se tinham defrontado por 8 vezes com resultados equilibrados, mas desta vez a seleção angolana caiu diante das Super Águias com mais de 3 títulos continentais, com um resultado de 1-0. Apesar disso, importa referir que nunca antes, pelo menos desde 2006, Palancas Negras alcançaram este feito, passar para os oitavos de final em primeiro lugar no grupo do qual faz parte. Perante este inédito, muitas são as instituições financeiras e não só que disponibilizaram prémios aliciantes, o Banco Bay com 5 milhões de kwanzas, Banco Kev 8 milhões de kwanzas, Unitel iPhones 15 com um ano de carregamento, ainda a administração municipal de Viana, que prometeu, neste caso tinha prometido dar terrenos aos bravos rapazes caso vencessem a Nigéria. Bem, os resultados, se calhar vamos começar pelo Dr. Cicato, está neste momento a sorrir, vamos já procurar saber porquê, mas o que eu vou perguntar tem a ver exatamente com os prémios. Quais são os fatores, Dr. Cicato, que contribuíram para a derrota da Seleção Nacional? Fala-se muito dos prémios prometidos, até que ponto terá servido isso de motivação ou distração? 2 fatores. Primeiro, falta feitiço. Segundo. Mas quando diz que faltou feitiço, está a admitir que os nigerianos... Sim, mas você vive em África. Nós às vezes andamos a ludibriar aqui as nossas metas. Mas a Nigéria é uma das melhores seleções da África. Melhor. E o feitiço também é melhor. Na Nigéria, vou lhe dar um exemplo. Quando o presidente Goodluck Jonathan tomou posse, a Nigéria chamou os 12 melhores feiticeiros para a entronização do presidente. E, portanto, nós os colonizados pelos portugueses, temos no feitiço como uma maldade, portanto, como um ato de obscurantismo. Portanto, o feitiço na sua essência entre os africanos não é este. É um pouco mais abrangente do que se conhece. E, portanto, os outros praticam até esse feitiço como ciência. E notamos claramente que, nesta altura, me desculpem os que acreditam nas outras, mas faltou feitiço. Um pouco de feitiço às vezes é necessário. Como eu tenho dito sempre, quando o feitiço desapareceu, até nas nossas casas, até nas nossas famílias, o respeito desapareceu nas famílias. Nada as teve a crianças ver estão com a a falar com os tática pais. ou Portanto, nada teve a ver com a qualidade dos atletas da Nigéria. Do outro lado, não, tem a ver com a capacidade. Os nigerianos jogaram, de facto. Assim como os nigerianos jogaram, como nós jogamos. Exatamente. Nós, os angolanos, jogamos no último jogo, portanto, antes da Nigéria, não sei qual. Com a Namíbia, contra a Namíbia. Com a Namíbia. Portanto, os nigerianos jogaram tal como os angolanos jogaram no jogo com a Namíbia. Talvez naquele dia tivéssemos um pouco mais de feitiço. Agora, alguma coisa foi mal. Para mim, o que derrotou Angola foi uma questão psicológica. O que é que acontece?
os emocionados de Angola, esses tios aí das Unités, dos bancos e não sei lá o quê, portanto, emocionados mesmo, que até para mim esses sim devia se indiciar um processo de crime contra os indivíduos, porque a seleção estava bem. A seleção foi para o CAN com empréstimos. Então esses senhores têm esse tanto dinheiro, não deram por quê? Se calhar porque não tinham conhecimento da situação. Vivem onde? Não lhes foi reportado. Mas eles não vivem nesse país. Se calhar, pronto, sendo depois de terem vindo, depois de terem aparecido muitas ofertas. Aqui tem a FAF. E portanto, sabe digo que a PGR tinha de entrar por quê? Porque a FAF é uma instituição. Os meninos que foram jogar, enfim, fazem parte dessa instituição. Ficou até mal na fotografia. Exato. Um mais velho mesmo telefonar para um e lhe valeu aquela resposta daquele menino ali que lhe disse mesmo, quem te deu o meu número? O Gilberto, o Gibelé. Tem a falta de respeito ao miúdo mesmo. Ligar para mim a esta hora, um gajo já acabou de jogar, quer perturbar o outro por quê? Depois agora porque faltou respeito com respeito ao mais velho, não. Os meninos, e o menino mostrou claramente que aquele é o sistema de educação que eles estão a dar, é claramente aquilo. E, portanto, mais do que olhar para o rapaz como tendo faltado com respeito, era necessário olhar para quem telefonou para o indivíduo. E, portanto, a responsabilidade era para aquele indivíduo. Esses senhores falharam, fizeram Angola gerou ansiedade. Sim. Gerou ansiedade. Criou-se, prometeu-se, fez-se Angola jogar acima do dinheiro. Os jogadores jogaram assim, olhando para o dinheiro, olhando para o... Esqueceu-se o tal conceito patriótico. E, portanto, este é um. O outro lado, os que foram passear também. Até ficou mal. Isso ficou mal para o país. Os meus amigos que têm 800 mil, que era o tal valor por bilhete de passagem. O valor por bilhete de passagem. Depois vi até um vídeo onde no próprio avião estavam a anunciar já 50 euros para cada um ir gastar. Ficou muito mal. Aquele dinheiro poderia se utilizar para alugar aviões, para as claques. Portanto, ficamos mal na foto aí. Eles fizeram perder a seleção. Mas estão de parabéns os jogadores, jogaram perfeitamente, só aumentaram esses tios aí emocionados, os profetas e companhia, só aumentaram no meu estresse, porque a única seleção que eu tenho na vida, a única coisa que eu apoio é a seleção angolana. E, portanto, agora já não tenho mais. Dr. Saluce, que lições podemos tirar? Estes resultados são obra do acaso ou resultaram de um trabalho muito bem feito? Não, eu penso que de forma muito prática os resultados não são nada obras do acaso. Claro, primeiro a partida é preciso ter em conta que a Nigéria é uma seleção muito mais experimentada em relação à nossa, tem um percurso histórico melhor em relação à nossa, até já foi vencedora do próprio CAN por mais do que 2 vezes, concretamente 3. Tem, claro, na sua estrutura sempre teve jogadores de alta performance ao nível dos maiores clubes da Europa, coisa que nós nunca tivemos. Portanto, eu penso que o que aconteceu é que nós não conseguimos dosear o nosso nível de expectativas. É claro que numa competição como aquela é preciso acreditar, é preciso ter esperança, mas é óbvio que nós, à partida, nos apercebemos que a seleção foi lá à sua própria sorte, sem a criação de condições mínimas possíveis para que, claro, tivessem maior rendimento, para que tivessem o melhor e, claro, fossem de cabeça erguida no campo. Mas, claro, isso não atrapalhou em nada. Daí é que nós fizemos história na medida em que fomos o primeiro do grupo. Foi a primeira vez, claro. Isso, claro, demonstrou que os nossos jogadores estavam a jogar por Angola. E é óbvio que nós se calhar teremos cometido pelo facto de elevarmos em demasia a nossa expectativa. Mas, doutor Saluce, a Argélia, Camarões, também tidas como grandes seleções africanas, caíram logo na primeira fase, então se calhar... São grandes do ponto de vista de nome, né? Se olhares para a estrutura atual, já não são as seleções que sempre foram, né? Com grandes figuras ao nível do plantel, com jogadores brilhantes ao nível dos maiores campeonatos
campeonatos da Europa, já não é. Do ponto de vista, claro, histórico, são das melhores seleções, mas nós vimos neste ano que não se apresentaram na melhor performance e, claro, a consequência foi terem saído muito antes. Agora, é claro, nós próprios ouvimos do presidente da FAF, Arthur de Almeida, que, portanto, foram abandonados, não tiveram condições. Volta e meia apareceram iluminados que entenderam que deveriam ajudar, claro, no calor da emoção. Até o próprio chefe de Estado não sabia nada de Angola na fase de grupos, por exemplo. O presidente só se apercebeu que Angola estava no CAN só na fase dos oitavos. Lembro-me de ter feito aqui uma crítica. Eu fiz uma crítica pelo facto do presidente da República se ter manifestado muito, ter se pronunciado. Durante a fase de grupo, nós não vimos, não lemos nada absolutamente a respeito do presidente da República. Mas quando percebeu que afinal os miúdos, em nome de Angola, por Angola, pelos angolanos e pela fome que, graças aos angolanos, como disse o capitão Fred, que vale a pena lutar e dar uma alegria com vitórias, porque às vezes os angolanos com a vitória vão à cama entusiasmados e depois esquecem a fome, é um alívio, é interessante. E eu acredito que eles jogaram por isso. Eles jogaram por isso, estão de parabéns, com certeza. Perdemos, mas caímos de cabeça erguida. É uma vergonha. Até o presidente ontem se pronunciou que vamos trabalhar para que o próximo CAN seja de Angola. É vergonhoso. Isso aí, eu acho que até nem devia se pronunciar, porque os dados que temos é que há problemas de falta de condições, há problema de pagamento de salário em atraso, por exemplo. O treinador está, claro, nas vias de abandonar ou já terá abandonado, provavelmente. Por quê? Porque não existem condições. E o presidente, no calor das emoções, do facto de Angola ter feito história, diz que não, vamos trabalhar. Se não se trabalhou agora, vai se trabalhar para os outros. Portanto, eu acho que estivemos mal enquanto estrutura, enquanto instituição. É possível, claro, talvez, vamos ter fé, esperança, que João Lourenço, mas não sei se até lá ainda venha a ser presidente de Angola. Isso aí. Só tem 3 anos. Pronto, vamos passar já a palavra ao Dr. Ndondazinga. Dr. Ndondazinga, Ndong de Daniel, um antigo atleta profissional, exatamente, um antigo internacional angolano, disse que o futebol angolano é uma mentira e que é vergonhoso este cenário pelo qual passaram os nossos palancas negras que foram ao CAN 2023 na Costa do Marfim sem quaisquer apoios. O que eu lhe vou perguntar é, primeiro, sobre estas declarações do antigo internacional angolano, o que é que tem a dizer? Segundo, foi a primeira vez, depois de muito tempo, que se viu ou que notamos que os angolanos estavam realmente unidos a puxar pela seleção. Nunca se viu tanta gente preocupada com o bom desempenho da seleção, pelo menos neste último jogo diante da Nigéria, como vimos na sexta-feira. Verdade, concorda? Efetivamente, é isso mesmo. Começando pelas declarações de Ndong de Daniel, meu xará, devo dizer que ele exteriorizou aquilo que é a realidade. Porque Ndong conhece os meandros do futebol angolano. Por favor, em 2 minutinhos, porque já são 15 horas, já estamos além do tempo. Sim, sim. Diga, efetivamente, ele conhece os meandros do futebol angolano, por isso ele exteriorizou isso. Dizer que eu aumento de forma superlativa o termo do Ndong, eu digo mesmo, é uma quimera. É uma quimera porque dizem uma coisa e fazem outra. Não existem condições. O Estado angolano não cria as condições para potenciar a ação desses bravos angolanos. Portanto, e voltando para a questão da unidade, a volta do desporto, efetivamente o desporto rei, o futebol, é um fator de unidade. Aliás, todos nós produzimos declarações, mensagens de felicitações, porque a rapaziada esteve bem. Foram progredindo de forma, como posso dizer, melhor, positiva. Permita-me que eu faça mesmo, que eu redunde nessa expressão e dizer que o Pedro Gonçalves esteve muito bem, fez um trabalho brilhante. Nós não estamos, em termos graduais, a seleção a capacitar-se da melhor forma. Se tivesse havido apoios, eles iriam muito longe. E aquilo que o Dr. Cicato disse, acertadamente, houve muita ansiedade. Exatamente. Depois atrapalharam a rapaziada e deu no que deu.
Portanto, no futuro é melhor que o Estado angolano assume as suas responsabilidades. Obrigada, doutor Nondazinga. Assuma, melhor dito, as suas responsabilidades. Assim que está certo. Obrigada por corrigir. Doutor Domingos, para finalizarmos, Pedro Gonçalves, selecionador angolano, diz ter saído do CAN com um sentimento de missão cumprida. Podemos dizer que sim, que os bravos rapazes deram o seu melhor, representaram muito bem os angolanos, independentemente do resultado diante da Nigéria? Absolutamente. Este foi efetivamente aquilo que tem sido dito o CAN das surpresas, né? Porque vimos grandes a caírem na fase embrionária do campeonato. Mas Angola avançou para este CAN com algumas vantagens competitivas decorrentes de determinados fatores. O primeiro grande fator tem a ver com o facto de as seleções reformarem-se às portas do Mundial, né? As seleções africanas, aquelas habituadas a representar o continente, portanto, nas Copas do Mundo, estavam a reformar-se. Portanto, e há alguma inexperiência de alguns, portanto, atletas que foram lançados, pesou favoravelmente também para avançarmos para as fases que avançamos. O outro fator me parece ter a ver com o facto de quer o Gelson Dallas, quer o Mabululu estarem, portanto, nos bons momentos das suas carreiras. O Mabululu é o grande artilheiro, portanto, do campeonato onde está aqui nos Magrebes, e também o Gelson Dallas tem feito boas prestações lá onde milita como profissional. Nós, até a fase aonde chegamos, éramos apontados como a seleção como das seleções com melhores finalizações. Levamos também um plantel jovem, um plantel muito focado e determinado a avançar efetivamente de fase, né? Sentiu-se alguma consistência do ponto de vista de estabilidade psicoemocional do conjunto que representou o país na seleção. Até que determinados setores bem identificados da nossa sociedade, tal como disse o companheiro Cicato, neste quintal que é pequeno todos nos conhecemos, sabíamos que estes viriam a dado momento, portanto, deste percurso que Angola estava muito bem a fazer no CAN, e entenderam não só politizar, mas sobretudo mercantilizar o bom desempenho da seleção nacional. Vimos invasões de políticos e empresários no balneário, e para quem é amante de futebol, como eu, mesmo a terminar, o balneário é um local de recolhimento e introspecção dos atletas. Ficou muito evidente, sobretudo no telefonema que o capitão da seleção, Fred, recebeu de um dirigente deste país, do setor bancário, ficou muito evidente que aquilo foi encenado. O Fred foi orientado a ser filmado e naquela hora receber o telefonema. Até a forma como reagiu pareceu ser instrução. E aquela instrução não veio de nenhum técnico desportivo. Aquela instrução veio mesmo de orientações claramente políticas. E ficou mal. A partir daí, com essas febres dos gibelismos e tudo mais, a seleção começou a verificar instabilidade psicoemocional que pesou negativamente sobre as prestações subsequentes. Até a seleção da Nigéria, para quem prestou atenção na segunda parte do jogo Angola-Nigéria, a seleção nigeriana estava efetivamente ao nosso alcance. Exatamente. Faltava um bocadinho mais. A defesa recuou. Colocar uma gigante nigeriana, exatamente, com o plantel de luxo que tem, a jogar na defensiva por cerca de 38 minutos, isto não é para qualquer seleção.
Portanto, Angola conseguiu este feito, a nossa seleção está de parabéns, mas infelizmente este não é um país que olha para o desporto com os olhos de ver, e falo por experiência própria. Funciono na 7ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional e conheço os números que este governo atribui ao desporto, conheço os números que se gerem, conheço os números que ficam-se por se gerir e conheço a forma como a senhora Palmira Barbosa é tratada por esta gente. É tudo e muito obrigado. Muito obrigada. Já não temos tempo para mais, senão mesmo para agradecer a todos, ao Dr. Ndonda Zinga, ao Dr. Domingos Palanga, também ao Dr. Cicato, igualmente ao Dr. Gilson Saluce pela presença aqui no nosso espaço. Esperamos tê-los no próximo domingo para mais uma prova dos factos. Muito obrigada. Da nossa parte também em tudo, trabalhou para si neste domingo, 4 de fevereiro de 2024. Na sonorização, o Celestino Chivela, técnica de Edgar Elias, coordenação geral de Horácio dos Reis, apresentação de Claudimer da Costa. Muito obrigada pelo carinho da audiência, continuação de uma ótima tarde em nossa companhia e até à próxima prova dos factos aqui na 91.0 Rádio Despertar. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. A verdade só chega quando se faz a prova dos factos. E faz-se agora, todos os domingos, na Despertar. Rádio Despertar. No topo do monte.